Oi, pessoas! Se você chegou aqui por meio desse vídeo, muito prazer. Eu me chamo Luísa, eu tenho 18 anos, eu terminei o ensino médio agora em 2019 e esse ano de 2020 eu vou pra faculdade. Só pra me apresentar, né? Caso você seja novo por aqui. E, bom, eu tenho um Instagram de estudos e esse canal funciona meio como que uma extensão do meu Instagram, que vai estar linkado aqui embaixo, então, terminando esse vídeo, vocês podem ir lá dar uma olhada se quiserem, fiquem à vontade. O vídeo de hoje é com certeza um dos mais pedidos de verdade desde muito tempo, e eu tô devendo ele há um tempo também, que é sobre dicas para o ensino médio. Even if the sun goes down on you, you gotta keep that shine on top, yeah. Antes de qualquer coisa, tipo, eu não sou de fazer isso, vocês sabem. Mas eu queria pedir pra que, se você achar esse vídeo útil, compartilha lá nos stories do Instagram e me marca, porque esse tipo de vídeo onde eu tô aqui sentada, olhando pra câmera e conversando com vocês, por mais que seja útil, é o que tem menos visualização e eu sei que esse vídeo vai flopar. Então, se você acha que ele precisa ser assistido, se você achou ele útil, compartilha lá no Instagram e me marca, que aí eu reposto também e a gente vai fazendo essa corrente. Cara, desculpa se tiver barulho lá fora, de verdade, porque eu tô sozinha em casa. Mas enfim, e esse vídeo, ele foi um vídeo que foi feito pra todo mundo assistir, sabe? Independente se você tá no 6º ano, no 7º, no 8º, no 9º, no 1º ou no 2º, porque ele é mais focado pro 1º e 2º mesmo, e não 3º ano, vai ter um vídeo separado sobre o 3º ano. Mas esse vídeo sobre as dicas pro ensino médio vale desde o 6º até o 2º, porque o ensino fundamental 2, ele meio que gira em torno do ensino médio, que meio que gira em torno do 3º ano, que gira em torno do vestibular. Então, assim, tudo depende do outro, sabe? E justamente por isso que eu recomendo que você que tá no seu 6º, 7º, 8º, 9º, guarde o seu material pro ensino médio. Não precisa ser resumo, pode ser anotação de sala, qualquer coisa. Só não guarda exercício, porque você realmente não vai usar. Mas seja anotação de sala, seja resumo, tipo, é importante guardar. Tudo bem se você tá no ensino médio já e não guardou, não vai te prejudicar. Mas se você tivesse, tenho certeza que te ajudaria a relembrar de algumas coisas. Outra coisa que também relaciona o fundamental com o médio é porque o ensino médio, ele é meio que uma revisão aprofundada do ensino fundamental, de tudo que você viu no ensino fundamental. Tudo que você viu no fundamental, tô repetindo muito isso, você vai rever de uma forma mais detalhada no médio, tipo, tudo mesmo. Então, é muito importante que você faça um bom ensino fundamental para você aprender o que você tem que aprender no fundamental e revisar no médio. Mas calma também, se você tá no médio e não aprendeu nada no fundamental, não fixou nada na sua cabeça, o ensino médio é meio que uma segunda chance pra você fazer isso, sabe? Porque no 3º você vai revisar tudo que você deu no ensino médio. Então, se você não aprendeu no fundamental, você, por favor, dê seu máximo no ensino médio pra aprender tudo que você precisa aprender no 1º e no 2º. Porque se deixar pra aprender coisa nova no 3º, vai ser punk, tipo, é muito melhor, você vai se sentir muito mais tranquilo consigo mesmo lá na reta final, se você tiver aprendido tudo que você tem que aprender nos 2 anos de ensino médio. Uma coisa que sempre me perguntam é sobre a transição do ensino fundamental pro ensino médio, tipo, como que é? Eu não vou mentir que é uma mudança meio drástica, mas não é nada assustador. Eu, por exemplo, fiz o meu 1º ano do ensino médio na mesma escola onde eu fiz o meu 9º ano, então eu conhecia todos os professores, eu conhecia o método, eu conhecia a didática, então foi mais tranquilo. O modelo, assim, muda completamente as suas demandas, você começa a ter muito mais matéria, a ter mais trabalhos para entregar, a ter que lidar com o tempo de uma forma que você não sabia lidar antes. E vai continuar não sabendo logo no início, mas relaxa. Porque se você sentar a bunda na cadeira e estudar todos os dias, sei lá, pega 2 horinhas do seu dia pra estudar o assunto que você viu naquele dia ou na semana passada, isso vai te desafogar bastante e aí você não vai sentir tanto o peso da transição. Mas uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, assim, a deixar essa transição mais estável
foi ter feito um bom nono ano. Quando eu tava no nono ano, eu estabeleci uma meta pra mim, que eu ia fingir que a média da escola não era 6, era 8. E aí eu sempre teria que tirar notas acima de 8. Então, pra isso, eu mudei completamente a minha maneira de estudar, porque até o 8º ano eu só estudava, tipo, na véspera da prova, sabe? E aí, quando eu cheguei no nono, eu falei que eu não podia fazer isso, porque eu tava chegando no ensino médio, eu sabia que ensino médio não era brincadeira, ia ter que começar a estudar pra vestibular e tal. Então eu comecei a levar meu nono ano muito a sério, como se ele já fosse um ensino médio, sabe? E eu acho que o nono ano tá aí justamente pra isso. Eu não sei na escola de vocês, mas na minha escola no nono ano eu tive introdução à química e física. É meio que uma preparação pro primeiro ano, querendo ou não. Então você encarar o nono ano do jeito que ele é. E ter feito isso, ter começado a me dedicar no nono ano, eu comecei a fazer, tipo, resumos sempre de todas as matérias. Eu estudava, tipo, antes da prova e fazia uma revisão na véspera. Eu focava muito em tirar 8, 9, 10 e, tipo, não queria ver um 7 na minha frente. Óbvio que não era assim, nossa, essa garota só estuda. Claro que não, eu saía, bebia, me divertia. No nono, né? No ensino médio não posso dizer a mesma coisa. Mas a gente tá falando do nono ainda. No nono você tem que fingir que tá no ensino médio, mas também não levar isso tão a sério, sabe? Outro ponto importante pra fazer um bom ensino médio é a organização. Eu, até o nono ano, eu não era uma pessoa que anotava coisas na agenda. Porque eu não sei na escola de vocês, mas a minha escola sempre tinha uma agenda que a gente tinha que levar todos os dias, e a gente podia levar até advertência se não levasse a agenda pra escola, sabia? E aí na agenda tinha que anotar os deveres de casa e tudo mais, e eu nunca anotava nada na agenda, porque eu não via que aquilo funcionava pra mim. Só que quando eu cheguei no primeiro ano, eu fui vendo que, tipo, nossa, isso é muita coisa. Eu preciso anotar essas coisas em algum lugar, porque senão eu não vou me lembrar. E aí eu peguei uma agenda datada, mas eu não seguia a data dela, eu escrevia, tipo, em qualquer lugar e dane-se. E aí eu comecei a fazer tiro lists, controle de matéria, controle de notas, eu anotava todos os deveres de casa, todos os trabalhos. Eu não tô com a minha agenda do primeiro ano aqui, mas eu tô com o meu bullet journal do segundo ano, que eu fiz mais ou menos o mesmo sistema, então eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Eu usei esse caderninho aqui, da Espiral, que eu comprei na Calunga, pra me organizar no meu segundo ano. Ele é tipo caderneta, e ele é com folha quadriculada. E aí o que eu fazia? Eu tinha aqui o meu controle de notas, então aqui eu escrevia a apostila, colocava todas as matérias e aqui colocava as notas que eu tinha tirado nas apostilas. E aí de azul eu escrevia as notas que eram azuis, né, acima da média, e de vermelho eu escrevia as notas que eram abaixo da média. Isso aqui eu não calculava média aqui e tal, eu fazia só as notas, e aí com essas notas eu calculava as médias que eu ia ficar no bimestre antes mesmo de boletim chegar, porque aí, por exemplo, eu tinha a apostila e o simulado, só juntando esses dois eu sabia quanto que eu precisava tirar na prova pra ficar acima da média. Então eu acho muito importante ter esse controle de notas, tanto pra você saber como tá sendo o seu desempenho em cada matéria, onde você tem que melhorar, até pra você saber o quanto você precisa tirar em determinada prova pra passar. Aí eu tinha calendário com os meses que compunham aquele bimestre pra escrever, tipo, data de entrega de trabalho, data de prova, data de simulado, tudo, porque senão, sem calendário, eu me perdia. Eu tinha uma página dos deveres da semana, onde eu anotava as matérias que passavam dever, pra que dia era o dever, qual era o dever, se eu já tinha feito o dever e se já tinham corrigido o dever. Eu fazia isso, tipo, toda semana. Aqui era da semana do dia 7 até o dia 11. Aí aqui tem de outra semana, do mesmo bimestre. Enfim, aqui tem de outra. E assim eu fazia os deveres da semana. Eu tinha também uma página para anotar todos os meus trabalhos, do mesmo jeito, a matéria, a data de entrega, que trabalho é esse, se eu já fiz, se eu já entreguei e qual foi a minha nota. Eu sempre fazia também tiro lists gerais, eu sempre gostei muito de fazer tiro lists geralzonas assim. Então tudo que eu tinha que fazer relacionado à escola, eu fazia aqui o quadradinho, tipo, não tinha data certa,
porque eu não gosto de me organizar por data, eu gosto só, tipo, de jogar tudo que eu tenho que fazer e aí ir pintando conforme eu for fazendo. Então eu tinha essa to-do list que eu usava, eu tinha aqui uma página para organizar as matérias dos meus simulados, por exemplo, eu tive um simulado de humanas no dia 25 de maio de 2018. Então eu coloquei aqui todas as matérias, português, literatura, inglês, história, geografia, sociologia e filosofia. E aqui embaixo eu ia colocando o que ia cair, né, o conteúdo que ia cair em cada matéria, e eu ia dando um checkzinho de lápis no que eu já tinha estudado. E aqui em exatas a mesma coisa. Eu fazia também controle de conteúdo, onde eu anotava aqui, ó, tá vendo? O nome de cada matéria, ó. E aí eu colocava aqui tudo que... Esse aqui eu acabei não preenchendo muito, né? Mas os outros bimestres eu juro que eu preenchi tudo. Eu colocava aqui todos os assuntos que o professor tinha passado naquele bimestre. Conforme ele ia passando, eu ia escrevendo. E aí, conforme eu ia estudando, eu ia pintando os quadradinhos. E isso funcionou muito pra mim, pra saber o que eu já tinha estudado e o que eu não tinha estudado. Agora, sobre métodos de estudo, né? Eu não sei muito bem sobre o que falar de métodos de estudo, porque é algo muito pessoal. Você tem que se conhecer, saber que tipo de estudante você é e qual método vai te ajudar melhor. Mas, com certeza, uma coisa que qualquer pessoa tem que fazer é estudar um pouquinho todo dia, sentar algumas horinhas quando voltar da escola e dar uma estudada para não acumular matéria. Não acumular matéria é muito importante, porque com o tanto de conteúdo que a gente vai recebendo todos os dias na escola, é quase impossível não acumular matéria. Então, faça o máximo para isso não acontecer, porque você não vai gostar de acumular. Eu vou frisar mais uma vez o não estudar na véspera. Sério, no ensino médio, essa coisa de estudar na véspera não existe. Você tem que ir estudando ao longo do tempo e na véspera da prova você só vai fazer revisão. Por exemplo, eu dei, sei lá, genética. Hoje na escola eu vou chegar em casa, eu vou estudar um pouquinho disso. Depois de manhã eu pego mais um pouquinho de genética. Na semana que vem, na terça-feira, eu pego o resto da matéria. E aí eu terminei de estudar tudo de genética. E aí na sexta-feira eu tenho uma prova. E então na quinta eu pego um flashcard e faço um resumo com o que eu lembro na cabeça de ter visto. Ou então eu pego os resumos que eu fiz ao longo dessas semanas estudando genética e releio. Ou então eu pego os exercícios da apostila pra fazer. Enfim, véspera da prova é só revisão. Pegar, sentar, ler, resumir. Isso tudo é ao longo do período das aulas. Véspera de prova, não. Um método que eu quero muito comentar com vocês, que nos primeiros anos de ensino médio, né, no primeiro e no segundo ano, ele pode funcionar demais se você quiser, que é o Flipped Classroom, ou seja, uma sala de aula invertida. O método do Flipped Classroom consiste basicamente em você estudar o conteúdo antes da aula. Por exemplo, eu sei que semana que vem eu vou ter uma aula de primeiro reinado, então eu vou pegar, sentar, abrir a minha apostila, ler e grifando o que eu acho importante e resumindo em post-it o texto e colando na apostila, porque aí semana que vem eu já vou ter uma noção sobre o que vai ser a aula. E aí, o legal nesse Flipped Classroom é que enquanto você está estudando antes da aula, com certeza vão surgir dúvidas na sua cabeça. E você vai anotar todas essas dúvidas. E aí, durante a aula, a maioria delas provavelmente vai ser tirada com a explicação do professor. Mas se alguma dúvida não for tirada, você já sabe e já pode perguntar ali na hora, sabe? Você não precisa ir pra casa, estudar aquele assunto. E aí, às vezes, não tem mais aula do professor sobre aquele assunto antes da prova, ou então a prova já é logo ali e você não vai conseguir encontrar com ele. Então, vocês estão entendendo? Me embolo um pouco pra explicar. Mas o que importa é que pelo Flipped Classroom você consegue ler antes de dar o conteúdo, pegar as dúvidas que você tiver. Se o professor conseguir tirar todas as suas dúvidas na aula durante a explicação, ótimo. Se ele não conseguir, você já tem elas ali separadas pra perguntar, não precisa esperar. Você já tira e isso é menos uma coisa que vai acumular. Então, eu usei muito, principalmente pra história, o Flipped Classroom e, tipo, é sensacional. E fora que você vai ter já o que falar na aula, sabe? Você vai poder debater com o professor. E isso é muito, muito legal, de verdade. Isso torna a aula muito mais interessante, tanto pra você quanto pro professor e pra quem nunca tinha visto a matéria ainda, tipo, de verdade.
Mas a pergunta que não quer calar é: eu devo estudar para o vestibular desde o primeiro ano? Eu começo a estudar no primeiro ano? Eu faço como treineiro? Bom, eu não tenho muito conhecimento para falar sobre vestibulares, senão o Enem. Então eu vou falar aqui principalmente do Enem e da UERJ também, porque é o único vestibular de faculdade pública fora do Enem que tem aqui no Rio. Como a própria sigla diz, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ou seja, a matéria inteira que você viu no ensino médio vai estar no dia da sua prova do Enem daqui a 1, 2, 3 anos, seja lá quando você for fazer. Então sim, você precisa estudar pro Enem no primeiro ano, e no segundo ano, e no terceiro ano, porque todo esse conteúdo vai estar no Enem. Só que muita gente não sabe como conciliar estudo para vestibular com estudo para a escola. E assim, se o seu vestibular for o Enem, cara, não tem o que conciliar. Na minha opinião, você estudando para a escola, você está estudando para o Enem, sabe? Porque é o conteúdo do ensino médio que cai. Então, se você estiver estudando o conteúdo do ensino médio, você está estudando para o Enem. Isso é a parte teórica, né? No primeiro ano, eu só ia seguindo o cronograma da escola e no segundo ano também. Uma coisa que você pode fazer se você quiser, dependendo do quão a sua escola é voltada para o Enem, a minha escola onde eu fiz o primeiro e segundo ano não era tão voltada para o Enem como a que eu fiz o terceiro era. Então uma coisa legal de se fazer no primeiro e no segundo exercícios de Enem quando chega em casa. Por exemplo, você deu Revolução Francesa na escola. A teoria que você vai estudar na escola de Revolução Francesa é a teoria que você vai estudar para o Enem. O diferencial vão ser os exercícios, porque os exercícios do Enem têm uma pegada bem específica, sabe? Do Enem. Então, é legal quando você chegar em casa, você abrir o seu computador e procurar exercícios, questões de Revolução Francesa, Enem. E aí você faz as questões que já caíram no Enem sobre aquele assunto para saber como vai ser cobrado. Mas a teoria em si é o que você aprende na escola, cara. Eu acho que não tem, muito o que fugir, sabe? Uma coisa que eu comecei a fazer desde o primeiro ano pra me ajudar no vestibular quando eu estivesse no terceiro foram resumos mais elaborados. Eu sempre fiz resumo desde meu sexto ano. Só que era assim, eu fazia resumo pra me ajudar na prova e aí eu jogava fora porque eu não ia usar mais aquilo na minha cabeça. Hoje em dia me arrependo? Me arrependo. Teria feito? Não teria feito isso. Mas não me prejudicou. Do mesmo jeito que guardar as suas anotações do sexto ano e tal, você pode guardar isso pra te ajudar, mas se não guardar também não vai te prejudicar. Então o que eu fazia desde o primeiro ano do ensino médio era fazer resumos bem elaborados, bem explicados, com esquemas e tal, que eu sabia que eu ia me lembrar quando eu lesse de novo daqui a 2 anos, sabe? Então eu fazia fichas de resumo, folhas A4, ia arquivando tudo, guardando tudo mesmo. Eu não jogava nenhum fora, porque eu sabia que aquilo tudo ia ser útil pra mim no terceiro ano. E realmente foi. No primeiro e no segundo eu fiz muito resumo. E é o momento que você tem que aproveitar pra fazer resumo se esse método te ajudar. Por quê? Porque o terceiro ano ele é muito puxado, você não vai ter tanto tempo assim pra fazer resumo, sabe? Porque você vai estar revisando constantemente todas as matérias muito rápido e fazendo vários simulados e vários exercícios e um monte de coisas. E você não vai conseguir tempo pra fazer resumo de tudo que você quer. Então ter os resumos do meu primeiro e do segundo ano guardados me facilitou muito, porque eu via o conteúdo na escola, eu chegava em casa, eu pegava o meu resumo, eu relia ele e ia fazer os exercícios, tava tudo fresco aqui dentro, sabe? Então eu não sei se vocês conseguiram pegar o que eu tô querendo dizer, mas se fazer resumos te ajuda, faça muitos no primeiro e no segundo de todas as matérias possíveis e guarde tudo, porque isso vai ser uma mão na roda muito grande no terceiro, eu falo por experiência própria. Fora que além de te poupar tempo no terceiro ano, eles servem como revisão também, sabe? Ainda sobre vestibular, eu não fiz o Enem como treineira no primeiro ano do ensino médio, porque eu sabia que tinha muito assunto, a maior parte dos assuntos que caiu no Enem era o que eu ia dar no segundo ano do ensino médio. Então eu achei que não valia a pena pagar a taxa de inscrição para 2 fins de semana, pra ficar, sei lá, quantas horas dentro de uma sala fazendo uma prova que nem o conteúdo ia saber. Então assim, achei que não valia a pena porque eu não ia levar aquilo a sério, eu não ia ter a mesma sensação de como se eu estivesse fazendo pra valer, sabe? O que no segundo ano já não acontece, porque no segundo ano você já conhece a maioria dos assuntos, então você já consegue sentar lá
e simular um Enem real, sabe? Que no primeiro ano não dá pra fazer. Então, assim, é indispensável que você faça o Enem como treineira no segundo ano. No primeiro, você decide se quer ou não, mas no segundo ano você não tem nem essa opção de decidir, você precisa fazer o Enem como treineiro, porque isso vai te dar muita experiência, tanto para lidar com o tempo, quanto para lidar com o seu emocional e criar estratégias de prova para o conteúdo em si. A UERJ, para quem é daqui do Rio, eu não fiz a UERJ como treineira nem no primeiro, nem no segundo ano, porque assim, não sei porquê, mas eu não fui atrás disso. E quando eu cheguei no terceiro ano eu percebi que realmente eu nem precisava ter feito, porque a UERJ eu achei bem mais tranquilo de estudar do que o Enem. Tem assim uma outra pegada, um outro tipo de questão, uma outra maneira de lidar com o tempo. Então assim, eu acho que fica super tranquilo estudar pra UERJ só no terceiro ano, sem fazer como treineiro antes. A menos que a UERJ seja a sua faculdade dos sonhos, ou você queira um curso muito concorrido com uma nota de corte muito alta. E aí vale a pena você fazer como treineira no segundo ano pra se garantir. Outra pergunta que eu recebo muito no Instagram é tipo, cara, quantos cadernos eu uso? É melhor usar caderno ou fichário no ensino médio? E assim, eu não recomendo caderno normal, tipo, sabe, aqueles cadernos com espiral e tal, porque assim, você vai ter muita matéria, vai carregar muito peso. Eu não usei caderno em nenhum dos meus anos do ensino médio, e assim, era consideravelmente grande a diferença de peso que eu carregava e que minhas amigas carregavam, e a gente tinha o mesmo conteúdo anotado. Então assim, eu acho que caderno, ele não é prático, sabe? Ele não te dá muita mobilidade, ele pesa, se acabar você vai ter que comprar outro, sabe? Eu acho ele nada prático e nada favorável a um estudante do ensino médio. Até o ensino fundamental, ok, mas no ensino médio você vai escrever bastante. Então gasta esse dinheiro comprando caderno, haja peso na mochila. Então assim, o que eu usei no primeiro ano foi fichário. Deu muito certo comigo, porque conforme iam acabando as folhas, eu ia acrescentando mais, e conforme ia ficando cheio, eu ia tirando o que eu não usava, o que eu sabia que eu não ia usar, e ia guardando numa pasta em casa. E aí qualquer coisa que eu quisesse levar aquilo pra escola era só pegar e colocar no fichário. Só que o problema do fichário é que ele é um trombolho, né? E eu odeio ficar abrindo o fichário, tirando as folhas, fechando o fichário, colocando as folhas em cima da mesa, escrevendo, depois pegando e guardando no fichário de novo. Se é que vocês me entendem, porque é horrível escrever em cima do fichário. Então, no segundo ano, eu mudei, assim, de onde anotar e passei a usar caderno argolado. Isso é um caderno argolado, caso você não conheça. Ele tem, assim, o formato de um caderno, mas ele tem a funcionalidade de um fichário. Ele tem essas argolas aqui, que você abre e fecha, que nem um fichário, e aí você consegue reposicionar as folhas. Esse daqui é lá da loja da minha mãe, vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada, e vou deixar também linkado o vídeo onde eu já falei mais detalhadamente dele. E ele funciona como um fichário, só que a diferença é que você pode dobrar ele e escrever nele assim mesmo em cima da mesa, sem ocupar muito espaço e te poupando trabalho e tempo. Então eu acho, sinceramente, que no ensino médio você deve investir em opções que tenham esse sistema de reposicionar folhas, seja um fichário, seja um caderno argolado, seja, sei lá, um caderno inteligente da vida. Eu não usei, eu não posso falar se é bom ou não, mas ele tem esse sistema de você reposicionar folha também. Então eu acho isso muito mais prático pra quem tá no ensino médio, principalmente. E falando principalmente do caderno argolado do fichário, porque se você receber muita lista de exercício ou resumo impresso dos seus professores ou quiser imprimir slide, é só furar e colocar junto com as suas anotações no fichário, que fica tudo junto. Então eu sinceramente prefiro muito. Agora sobre como anotar, né, de maneira eficiente. Eu no primeiro ano eu copiava tudo que o professor, eu copiava na matéria do quadro normal, e eu ia acrescentando em post-its as informações extras que o professor ia falando. Isso pra mim foi muito importante, porque a maior parte dos meus resumos era com as palavras dos professores, sabe? Eu pegava tudo que tava naqueles post-its e transformava num resumo, porque era justamente aquilo que caía na prova e era com aquelas palavras que eu conseguia entender a matéria em si. No segundo ano, eu evoluí o método de anotar tudo em post-it pro método Cornell, que eu usei no meu segundo e no terceiro ano. Eu já tenho um vídeo
onde eu falo do método Cornell, de como eu usei o método Cornell, e mostro eu fazendo uma anotação com o método Cornell, vai estar linkado aqui também. E assim, eu basicamente faço uma coluna na parte esquerda da folha, e aí na parte direita eu copio tudo que está no quadro, e na parte esquerda eu vou puxando setinhas das coisas que estão copiadas no quadro e anotando o que o professor fala a respeito daquele tópico. E isso funciona extremamente pra mim, tipo, sério, quando você começa a anotar o que o professor fala, é um caminho sem volta, porque você vê que isso é muito benéfico pra você, para seus resultados e tudo mais. Agora nós estamos chegando no final do vídeo, faltam assim, só 2 tópicos para terminar. E o primeiro desses tópicos que eu vou falar é reforço escolar. Se você é aquele tipo de aluno que constantemente tem dificuldades para entender o conteúdo na sala, para compreender, para assimilar, eu recomendo que você assista as videoaulas e principalmente assine plataformas online. Tem muitas plataformas que têm reforço para ensino médio, reforço escolar tanto para fundamental quanto para médio, mas eu assunto que é médio. E assim, eu vou falar da única que eu conheço, que é o Descomplica. Eles têm um reforço para ensino médio, você pode assinar também o plano deles do Enem, que tem matéria do ensino médio todo, então vai te ajudar de todo jeito. Você escolhe se você quer o reforço do ensino médio ou se você quer o preparatório pro Enem. Eu juro que isso não é propaganda, ninguém da equipe deles pediu pra eu vir falar aqui sobre, eu não tô sendo paga nem nada. É só realmente uma recomendação e uma dica pra se você tem constantes dificuldades em assimilar o conteúdo na sala de aula, vale a pena investir numa plataforma online pra quando você chegar em casa, assistir videoaulas sobre o assunto e ter uma outra visão, sabe? É muito importante isso, de ter 2 explicações diferentes sobre o mesmo assunto, porque às vezes um professor te faz entender de uma maneira que você nem imaginou na explicação do outro, sabe? Então, se você tem essas dificuldades constantes, eu super recomendo assinar uma plataforma de estudos como a do Descomplica, por exemplo, que eu recomendo muito, até na faculdade eu vou usar. Pra você que não tem esse problema de assimilação, você entende bem tudo na sala, mas às vezes gosta de assistir uma videoaula pra ter justamente essa outra visão sobre o conteúdo ou pra se aprofundar mais, eu recomendo que você assista aulas pelo YouTube. No YouTube tem um canal muito legal chamado Aula D, eles fazem um projeto sensacional e eles têm aulas totalmente gratuitas disponibilizadas no canal deles do YouTube, de todas as matérias, e são muito boas. Eu assistia muito no meu primeiro e no segundo ano, principalmente de literatura, biologia e história, sério. Eu acho que são as 3 melhores, são muito boas. Esses 3 professores, o Álvaro, o Bira e o Marcito, se não me engano, são esses 3 professores que são incríveis, do aula tem incríveis, eles dão aulas assim perfeitas. E você pode assistir as aulas do Aula D quando você quiser, assim, de vez em quando, assistir uma videoaula, porque aí pra você não vai valer a pena assinar uma plataforma de estudos e, tipo, pagar por isso, porque você só vai olhar, tipo, de vez em quando. E tem também o canal do YouTube, do Descomplica. Eles têm muitos conteúdos voltados para estudo, vestibular, educação, mas também tem videoaulas gratuitas, não tantas como na plataforma online deles, obviamente, mas tem bastante, tem vários videozinhos tipo Quer que Desenhe, onde eles montam mapas mentais assim, virtuais com uma explicaçãozinha rápida no fundo, que é muito boa para revisões. E enfim, até mesmo você que está pensando em assinar algum plano do Descomplica, é legal você dar uma olhada nas videoaulas que eles têm disponibilizadas gratuitamente no YouTube antes, para saber se é o tipo de aula que você gosta de assistir e tudo mais, para ter certeza na hora de assinar. Por último, mas não por isso menos importante, use o seu tempo livre com sabedoria. Sério, você precisa descansar. Você não pode ficar inteiramente com a cara enfiada nos livros. Mas sabia que até descansando você pode estar estudando? Eu não sei se vocês sabem, mas uma das competências da redação do Enem, que vale 200 pontos, é a competência 2. E um dos critérios da competência 2 é a utilização de um repertório sociocultural produtivo, ou seja, fazer alguma interdisciplinaridade, usar algum elemento da história, geografia, física, química, biologia, filosofia, whatever, ou então da cultura, como livros, filmes, séries, músicas, peças de teatro, qualquer coisa você pode usar como repertório sociocultural. Qualquer coisa não, né? Vocês entenderam o meu qualquer coisa. Como repertório sociocultural na redação. Então,
você usar o seu tempo livre pra ver séries, pra ver filmes, pra ver documentários, pra ler livros, não é jogar seu tempo fora no ensino médio, é investir em redação, entendeu? Eu, por exemplo, eu já cansei de citar livros que eu li durante o meu ensino médio fundamental em redações que eu fiz esse ano pra treinar. Eu já citei o Wall-E na minha redação, então assim, vale muito a pena você ver documentários, principalmente, filmes, e sempre tentar tirar alguma coisa, sabe? Não ver, tipo, só ver, sabe? Tenta sempre tirar alguma coisa dessas produções que você tá assistindo ou lendo, porque isso vai ser muito útil, sério. Vai te dar uma bagagem cultural muito grande pra sua redação, e isso é muito importante. E isso diferencia muita gente na hora da nota do Enem. E a leitura, o fato de você ler livros, não vai contribuir só para a sua competência do repertório, vai contribuir para a competência 1 e para a competência 4, que é coerência e coesão. Então, as pessoas dizem que eu escrevo bem, e muita dessa bagagem de escrita que eu tenho é dos livros que eu leio, sabe? É de ver como os autores escrevem, como eu uso os elementos da escrita para linkar textos de uma forma visualmente agradável, sabe? Então, ler livros principalmente vai te dar muito repertório e te ajudar muito na escrita. E filmes, séries e documentários também te ajudam muito no repertório, peças de teatro, tudo. Vale muito a pena isso não é perda de tempo, isso é investimento. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, vocês que estão indo pro ensino médio, vocês que já estão no ensino médio. Mais uma vez, se acharem útil, vergonha falando aqui de português, de coerência, eu falo útil. Mas enfim, se vocês acharem útil, não esqueçam de compartilhar lá no story do Instagram e marcar, deixar um curtir aqui, se você ainda não for inscrito, se inscrever aqui embaixo e deixar nos comentários dicas que você tem pro ensino médio que eu não falei aqui. Ou então perguntas também sobre o ensino médio, vamos fazer desses comentários um lugar para debate sobre o ensino médio, pra gente trocar experiências, tá bom? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!